só recapitulando um pouco na aula passada, a respeito da função social da propriedade. A função social da propriedade rural, especificamente, né? E essa função social da propriedade na ordem econômica constitucional. Então, a gente falou a respeito, né, da importância, né, da propriedade rural, né, da propriedade em si, mas especificamente da propriedade rural. Falamos a respeito dos requisitos que devem ser preenchidos para que essa função social seja reconhecida, e falamos que, havendo esse reconhecimento da função social, então ela tem a proteção constitucional. Então, um assunto muito importante, né? Um assunto extremamente significativo para os nossos dias. Até porque essa questão da propriedade rural, né, da importância da função social da propriedade, está diretamente ligada com a justiça social. A justiça social é uma das metas da República. Então, é necessário que essa justiça social seja cumprida. E ela pode acontecer, inclusive, através dessa função social da propriedade. Falamos também dos fundamentos da ordem econômica, dos objetivos da ordem econômica, dos princípios dessa ordem econômica, da importância da política urbana. Falamos um pouco também a respeito dos artigos 183, 182 e 183. Destacamos a importância dessa política urbana. Falamos também quais são as consequências, as possíveis consequências quando essa função social da propriedade não é atingida, ou seja, ela perde essa proteção constitucional, e ela pode, inclusive, ser passível de desapropriação, né? Isso, obviamente, não acontece da noite para o dia, não acontece de uma hora para outra, e é sujeita à indenização, mas pode acontecer e é uma perda, né, no patrimônio da pessoa, né? Então, sempre deve se perguntar, eu tenho essa propriedade para quê? Quais são os usos desejáveis, né? Qual é a utilização aceitável dessa propriedade rural? Falamos também da propriedade, que ela deve ser produtiva. Falamos a respeito, assim, de vários temas, né? Que essa propriedade tem que ser socialmente útil. Bom, enfim, isso aí é apenas, né? Temos aqui uma breve recapitulação, então, do que foi a aula passada. Hoje vamos mudar completamente de assunto, né? Hoje, 5 de maio de 2020, estamos em plena quarentena, estamos na aula 12 da nossa disciplina de Direito Econômico, e hoje vamos falar, então, a respeito das relações econômicas internacionais. Relações econômicas internacionais. Sabemos que toda a nossa economia, ela está ligada com a política, né? A política, em muitos casos, dependendo do entendimento político, né, do governo que está no poder, a política, ela dita como que vai ser a economia. Isso acontece no Brasil, mas isso acontece também no mundo inteiro. Então, é praxe de que a política regulamente a economia e que a economia seja também influenciada pela política. Mas o que são, então, essas relações econômicas internacionais? Essas relações econômicas internacionais, elas são, na verdade, fluxos que estabelecem como que as economias de cada país, inclusive a economia nacional, vai atuar. Essa atuação, quando a gente observa esses mecanismos em ação, ela tem que ser de forma interdependente no plano mundial, ainda que cada país tenha os seus objetivos específicos e as suas demandas específicas. Ou seja, através desses fluxos internacionais, essas economias se estabelecem, elas têm que, obviamente, atender a demanda do próprio país, do próprio Estado, mas, além de tudo, elas têm que atuar em consonância, ou seja, em conformidade com aquilo que o entendimento mundial. Então, existem regras, existem diretrizes, existem, inclusive, sanções quando alguma prática econômica não é considerada sadia e nem leal.
estimulado, né, que o liberalismo econômico ele é estimulado. Mas, além disso, existe uma série de regramentos que devem ser observados para que não haja uma concorrência desleal, para que não haja uma deslealdade nessas práticas econômicas. Se você for olhar para o âmbito interno, né, para o âmbito jurídico, né, ordenamento jurídico interno, você vai ver que existem crimes, inclusive que podem, condutas que podem ser tipificadas crimes, quando se trata de concorrência desleal. Né, nós falamos também, já falamos, né, não de forma aprofundada, mas já falamos também quando ocorre o monopólio, que esse monopólio não pode existir. Por quê? Porque ele é uma prática econômica ilegal. Então, essas práticas econômicas ilegais, desleais, elas existem, obviamente, não apenas no âmbito interno, mas também no âmbito externo. O Alisson está pedindo para eu liberar o acesso dele, mas eu não estou com o pedido dele, não. Alguém avisa para ele que eu não estou com o pedido de acesso dele, pede para ele mandar novamente, que não apareceu para mim. Certo? Então tá, então esses fluxos econômicos, eles são considerados na economia internacional como algo que o Adam Smith definiu como a mão invisível. Ou seja, existe uma mão invisível, existe algo que não pode ser visto, mas que pode ser percebido, que regula todo esse cenário internacional, que regula a economia no âmbito internacional. Certo? Então, Adam Smith ele já dizia que isso era a mão invisível. Essa mão invisível, ela tinha formulado regras para normalizar esse funcionamento do mercado, certo? E o que seria essa mão invisível? Muitos acreditam que hoje em dia ela é a globalização, né? Ou seja, o comércio, relações econômicas, elas estão cada vez mais sem limites, limites principalmente geográficos. Né? Então, não apenas nessa questão de limites, mas hoje em dia praticamente qualquer país ele pode negociar com qualquer outro país se ele bem entender, se ele entender que isso é necessário e se ele entender que isso é razoável. Certo? Então, essa mão invisível, né, que Adam Smith dizia, né, que existia, são essas normas do mercado, que muitas vezes não são exatamente taxativas, certo? Mas ainda que elas sejam expressas, ainda que elas sejam positivadas, essa mão invisível é que faz, então, essa economia internacional toda girar. Então, vamos lá, essa mão invisível, ou então esses fluxos econômicos, eles perfazem, eles constituem essa própria interdependência econômica dos países. Ou seja, os países têm a sua própria economia, os países têm a sua própria dinâmica comercial, obviamente, né, as suas próprias condutas comerciais, mas, além de tudo, eles se submetem em determinados... Daí, Luther King. Eles se submetem em determinados momentos às regras que são comuns a todos. Tá? Então, esses fluxos econômicos, eles constituem esse próprio núcleo da interdependência econômica que muitos acreditam ser um processo dominado por um grupo, por um grupo de países, né, por um grupo restrito de países, ou muitas vezes por um grupo de companhias. Obviamente, se a gente olhar aí para o mapa comercial, existem companhias que têm influência no mundo inteiro, ou que têm uma dimensão assim mundial, que por sua grandiosidade, elas têm não só atuação em outros países, mas elas também detêm esse status de poderio econômico. Então, quando a gente olha, se falando, né, se tratando de países
consegue ver, por exemplo, que os Estados Unidos e que a China, eles dominam o mercado mundial, né? Existe aí uma briga grande, na verdade, entre os dois, né? Mas, enfim. Deixa eu só ver quem é. Bom, então essa mão invisível, ou seja, esses fluxos econômicos, eles muitas vezes ficam evidentes quando essas grandes companhias, por exemplo, a JBS é uma das grandes companhias do ramo alimentício mundial, certo? Em outros países ela tem um outro nome, né? Mas ela tem uma influência muito grande. Por exemplo, a própria Cogna, né, que é a holding da Croton, né, ela é o grupo econômico de educação, é o maior grupo econômico de educação do mundo, mas atua apenas no mercado nacional. Existe uma previsão de uma abertura para o mercado internacional, mas por conta disso, então, por conta desse volume, né, dessa presença, dessa quantidade, né, ainda que seja no âmbito nacional, tem grande expressão. Bom, mas vamos lá então. Como é que essas relações internacionais, né, como é que elas funcionam, como é que elas interagem entre elas, né, como é que elas têm que funcionar? Essas relações internacionais, elas têm, inclusive, a sua delimitação lá na Constituição Federal. Lembra que nós estudamos no ano passado a respeito dessas relações internacionais, como que deve ser a relação do Brasil com os outros países? Quando se trata de economia, não foge muito disso também, né? Ou seja, os fundamentos constitucionais brasileiros, eles devem ser seguidos nas relações internacionais, não apenas diplomáticas, né? Não apenas no que diz respeito a promoção dos direitos humanos, ou então nas relações políticas, mas também Alan, desliga seu microfone, por favor. Estou escutando barulho estranho. Não. Obrigada. Ou seja, a ordem internacional, ela não pode interferir a ponto de violar aqueles que são os princípios fundamentais da República. Ou seja, esses tratados internacionais comerciais, antes de serem absorvidos para o ordenamento jurídico, eles devem passar pelo crivo da constitucionalidade, certo? Então, se não for constitucional, é mais do que natural e imaginável, né, e previsível de que ele não vai ser inserido. Mas é óbvio que o Brasil, como nenhum outro país que deseja ser um país de primeiro mundo, vai ficar de fora dos grandes tratados econômicos. Não é verdade? Por quê? Porque todos querem se estabelecer no cenário internacional. A verdade é que hoje em dia, para um país do porte do Brasil e um país emergente, um país que já teve um posicionamento comercial muito maior, mas também já foi muito pior, é claro que para ele é impossível ficar de fora, né, das regras comerciais, né? Não participar do mercado internacional, não se dedicar a importações e exportações, certo? Mas vamos observar então como que são esses elementos da ordem econômica internacional. Quando a gente fala da ordem econômica internacional, a gente tem que falar da Lex Mercatoria, tá? Eu postei, inclusive, na pré-aula ou na pós-aula, ou nos dois, não me lembro, algo a respeito dessa Lex Mercatoria. Tá? Então, essa Lex Mercatoria, ela é um conjunto de normas que são aplicáveis,
decorrentes de costumes e de práticas internacionais, tá? Então, essas leis que surgiram de costumes ou de práticas internacionais, elas foram criadas a partir desse próprio relacionamento entre os países, certo? E essas leis, elas estão para muito além daquilo que é o nacional, tá? Elas têm caráter metanacional. Isso significa que elas estão ali ao lado das leis nacionais. Então, quando se fala das leis de mercado, não podem ser ignoradas, e estamos falando de Brasil já, não podem ser ignoradas nem as leis internacionais, mas muito menos as leis nacionais. Elas estão lado a lado, elas participam dessa dinâmica das leis do mercado em forma de sinergia, ou seja, as duas estão ali atuando conjuntamente. Tá? Então, elas foram criadas a partir desse próprio relacionamento entre os países. E essa aplicação, como eu falei, ela vai para muito além das fronteiras nacionais. Tá? Então, é muito importante a gente se inteirar dessas leis, porque elas são fontes importantes do direito. Tá? E elas não são meramente... elas não são praticáveis se você quiser, não. Ou você pratica dessa forma, ou então você está violando aquilo que é necessário para as boas práticas mercantilistas, inclusive internacionais. Certo? Então, isso tudo é a lex mercatoria, esse conjunto de normas aplicáveis. Mas o que na prática? Como é que elas se apresentam? Bom, elas podem ser operações de câmbio, né? Operações de câmbio, políticas cambiais, que também são elementos importantes dessa ordem econômica internacional. Essas operações de câmbio, ou então essas políticas cambiais, elas vão determinar como que será essa proporção de troca de moedas diferentes. Essa troca de moedas diferentes é o que a gente entende por taxas de câmbio, certo? Quanto que vai valer o real? Quanto que está valendo na balança comercial o dólar, o euro, o ien, enfim. Né? Então, elas determinam como que vai ser essa proporção de troca de moedas diferentes, que são as taxas de câmbio, como que vai ser o seu controle, certo? Que pode ser fixo ou variável. Né? E a gente já viu lá no começo da disciplina que às vezes é interesse do próprio governo mexer nas taxas de câmbio para poder influenciar na balança comercial e daí para regular o mercado interno. Então, é necessário, né, que essas operações de câmbio e essas políticas cambiais, elas aconteçam, até para que haja essa possibilidade do mercado ser regulado. E quando a gente fala de regulado, a gente quer dizer muitas vezes ajustado. O que isso significa na prática? Significa que, por exemplo, quando eu preciso aumentar o número da minha da importação, eu tenho que mexer no câmbio. Por quê? Porque eu preciso comprar mais, e para comprar mais, então a minha moeda tem que estar valorizada, certo? Então aí às vezes, né, existe essa interferência premeditada do governo. Nem sempre, né, essa interferência acontece de forma premeditada. Haja vista a possibilidade do dólar disparar cada vez que o presidente abre a boca. Estamos aí com o dólar que 6 e pouco. Então é isso. Mas vamos lá, né? Ninguém está querendo ir para o exterior agora mesmo, né? Casa China vai ficar fechada até o final do ano, então tá tudo tranquilo, né? Então vamos lá. Esse fluxo de capitais, né, de capitais privados, também é importante. Por quê? Porque a migração do capital, né, pode provocar grandes impactos na economia, com uma influência assim, bem mais direta nos mercados financeiros dos países emergentes, como o Brasil. E por conta
conta disso, então, muitas vezes são travadas aí discussões homéricas, né, acerca desses fluxos de capitais internos, né? Mas, né, por fim, então, a gente destaca que essa própria regulação do comércio internacional é determinado, essa dinâmica, ela pode acontecer através desses conflitos que podem ser gerados entre o comércio, a política e o sistema financeiro, tá? Então, é por isso que muitas vezes a política influencia muito no mercado, né? Por isso que influencia muito, eu já digo no sentido da diplomacia também, influencia muito na valorização, influencia muito também na valorização da nossa moeda e no poder de compra dessa moeda, certo? Bom, então vamos lá. Existe alguém quer perguntar? Odiner, querido, seja bem-vindo à aula. Por gentileza, feche seu microfone. Porque senão dá uma interferência aqui, tá? Bom, vamos lá. Ai, professora, mas quem é que manda, né? Quem é que manda nesse mercado internacional? Mano, tá fechado não esse bicho, não? Não, porque eu tô te ouvindo, meu querido. Obrigada. Bom, vamos lá. Professora, quem é que manda no mercado internacional? Coloca na sua cabeça. Quem manda são as grandes nações, né? Principalmente, como eu falei, Estados Unidos e China. Né? Ainda mais a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas vamos lá. Né? Isso é assim, é só mera retórica, né? Porque existem entidades, existem organismos que são reguladores dessas leis, né? Dessa mão invisível do mercado, né? São instituições que fazem, né? Que promovem essas leis, esses regulamentos para que a economia possa funcionar, certo? Então, a administração desse relacionamento, né, a administração dessas relações entre esses agentes econômicos internacionais são feitas pelas organizações internacionais. Obviamente, existem atuações diversificadas dependendo da área de cada uma. Então, vamos lá. A primeira, Organização das Nações Unidas, né, nossa querida, conhecidíssima ONU. Como é que ela interfere, então, nessa... Né, qual que é o papel dela? Né, como que é essa dinâmica da atuação da ONU nesse comércio internacional? Como que isso funciona? Bom, no comércio internacional, então, a ONU, ela promove essa Conferência das Nações Unidas sobre o comércio e o desenvolvimento, tá? Nessa convenção, então, ela fomenta, ela proporciona essa reflexão, essa discussão a respeito dessas práticas, essas discussões políticas, né, e essas discussões de desenvolvimento, principalmente, que está muito em voga agora, né, desse desenvolvimento de forma sustentável, certo? Então, nessa Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, eles vão discutir aí o que os países estão fazendo, como é que está sendo a atuação de determinado país na balança no cenário econômico internacional, como é que as suas empresas estão atuando dentro das leis, né, desejáveis, ou então dentro das condições e dos parâmetros desejáveis de desenvolvimento sustentável, certo? O que parece meramente político, né, e às vezes meramente retórico, mas na verdade é um desejo das nações desenvolvidas, ou deveria ser. Eu vejo isso muito forte, principalmente
na Europa. Pelos Estados Unidos, não tanto, mas pela Europa, muito mais. Ou seja, a Europa, né, a comunidade europeia, ela prioriza muito mais as relações comerciais, principalmente com empresas que têm comprovadamente essas preocupações, esse olhar voltado para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioambiental, na verdade. Eu tenho uma amiga que ela é alemã, ela trabalha aqui no Brasil para uma empresa de certificação europeia é, como é que eu vou explicar? Por exemplo, ela vai nessas grandes empresas de vários segmentos do mercado, dando um treinamento, dizendo como que essas empresas têm que se adequar em determinadas condutas e atender a determinados requisitos para que elas recebam um certificado e que, por conta disso, ela consiga se relacionar comercialmente, então, com os países da comunidade europeia. Ou seja, obviamente ela ganha em euro, né? A própria comunidade europeia, e aí, no caso, então, a Alemanha, mandou uma pessoa de confiança dela, tá? Dessa empresa certificadora, para vir aqui no Brasil, atuar aqui e não apenas verificar isso aqui encaixa, isso aqui não encaixa, isso aqui serve, isso aqui não serve. Não. Ela veio para dizer, olha, você tem que fazer isso, tem que ser assim, a conduta tem que ser essa, para você poder comercializar. Nós desejamos comercializar com você. Nós queremos isso, estamos dispostos a isso, mas precisamos que você se encaixe nisso para que isso seja viável. Então, você fala, nossa, mas a Europa, a Alemanha, tá assim super atuando, sendo boazinha? Não! É porque, obviamente, os produtos brasileiros são bons, atendem cada vez mais a exigências da comunidade da comunidade internacional e principalmente da comunidade europeia, e cada vez mais estão cada vez mais adequados e, sem dúvida, é muito mais barato que seja importado do que seja produzido lá mesmo na Europa. Né? Por exemplo, produção de carne, né? Produção de frango. Obviamente que a produção de frango ela é muito mais viável no Brasil do que na própria comunidade europeia. A produção de arroz. Né? A China é a principal concorrente do Brasil no quesito de arroz irrigado. O arroz de sequeiro, ou seja, aquele arroz produzido a seco, ele ainda é o mais competitivo comercialmente e internacionalmente do que o arroz da China. Mas o irrigado não. E o que a China faz contra esse arroz irrigado? Certo? Então, ela torna o Brasil cada vez mais dependente dessa conduta comercial. Tanto é que se a gente, de uma hora para outra, se eu não me engano, a porcentagem é essa, de uma hora para outra, perder essa parceria com a China, essa parceria comercial com a China, é possível que 60% da nossa economia seja prejudicada. Certo? Então, tipo assim, a China não está no mundo a passeio. Né? Guarde isso, porque isso é bastante importante. Bom, então a ONU tem aí essa função de colocar os grupos, colocar os países debatendo, certo? E, inclusive, essas conferências, elas são extremamente necessárias e produtivas, porque ali fica muito mais claro quais são as políticas desenvolvidas por cada um. É uma coisa que o Brasil deveria, por exemplo, observar e, obviamente, não observa, é que muitas dos produtos produzidos, manufaturados, né, comercializados, de linhas de produção produzidos na China, comprovadamente têm uma origem de trabalho análogo à escravidão. O Brasil questiona isso?
O Brasil questiona a China, como que é produzido, como são produzidos os brinquedos, as roupas, os utensílios domésticos. Não, obviamente não. A Europa e a própria América do Norte questionam o Brasil como os produtos são produzidos? Sim. E aí, se eles chegam a uma conclusão de que não são adequados, né, não são produzidos de forma adequada, aí simplesmente eles não compram, eles rompem com essas parcerias comerciais, é instaurada uma censura internacional, uma censura política internacional, e em alguns casos, inclusive, são implementadas medidas de embargos econômicos, tá? Então, nada do que acontece nos países afora passa despercebido aos olhos das Nações Unidas. Então, muitas vezes, não são apenas tolerados, né? Não são apenas, como é que fala? Tolerados, desconsiderados, né? Mas muitas vezes é isso que necessita para haver, né, a regulamentação do mercado. Mas, enfim, né, essa conferência das Nações Unidas sobre o comércio e o desenvolvimento, ela é, na verdade, um órgão, né, da ONU. Ela tem personalidade jurídica e ela é vinculada à Assembleia Geral da ONU. Isso significa o quê? Qual que é a importância disso? Que aquilo que for decidido ali tem praticamente força de lei, certo? Então, nada do que é feito também através desses encontros, né, através dessas conferências, dessas reuniões das Nações Unidas, são meramente discussões, certo? Tem muito mais, no mínimo, elas são recomendações que devem ser seguidas para que a política comercial possa funcionar, tá? Então, esse é um dos primeiros organismos que são reguladores dessas relações internacionais. Um outro também é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Então, essa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é tipo um organismo internacional que tem aí essa missão de normatizar de verificar esse crescimento mundial e verificar o aumento do nível de emprego e a melhoria da qualidade de vida, tá? Ou seja, o que o mundo observa através das práticas comerciais também? Essas práticas comerciais, elas estão gerando desenvolvimento, e você que já leu, né, o livro do qual nós vamos ter prova daqui uns dias, Desenvolvimento como Liberdade, do Amartya Sen, você sabe, então, que não existe desenvolvimento fundamentado sem que haja a promoção da dignidade humana e sem que esse desenvolvimento passe pelo desenvolvimento populacional. Ou seja, sem que o índice de desenvolvimento humano seja aumentado. Não como é que um país ele vai ser desenvolvido se a saúde não vai bem, se a educação não vai bem, se os índices de analfabetismo são extremamente altos, se a habitação também não é para todos, enfim, se existem essas desigualdades. Então, o mundo monitora, através dessa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o mundo monitora como está, como que esses países, né, que participam aí desta, né, como é que fala? Desse mercado internacional, como é que ele aponta, como é que eles estão em questão de desenvolvimento, né? Como é que está o desenvolvimento desta população? Na verdade, está acontecendo o desenvolvimento dessa população? Então, essa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele é um fórum que é composto por 35 países e ele é dedicado à promoção
de desenvolvimento para todos esses países, em questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais, ambientais. Por quê? Porque o desenvolvimento ele é entendido como um conjunto de requisitos que devem ser atendidos. Um país ele não é desenvolvido só se ele tem dinheiro, muito dinheiro rolando lá, né, na balança comercial, mas acima de tudo, ele deve promover o desenvolvimento dos seus cidadãos. Então, ele promove, né, essa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, promove essas reuniões e debates que possibilitam, então, essa troca de experiências e essa verificação como que está cada país, certo? É mais ou menos como um sistema de monitoramento da aplicação dos direitos humanos, né, os comitês que a ONU desenvolve para ver se os direitos humanos estão sendo aplicáveis nos países. Então, essa organização, ela verifica esses padrões e ela vê se esses padrões estão sendo promovidos de uma forma igualitária. A partir disso, então, a partir dessas verificações, é que nascem muitas políticas públicas, principalmente na ordem interna, ou seja, na ordem internacional. E aí o MEC, né, no Brasil, o Ministério da Educação, ele tem uma parceria com essa organização para a promoção dessas políticas públicas que tenham ou que venham a ter a melhoria na educação, certo? Porque a gente tem que lembrar que o desenvolvimento, para que a gente quer ficar cada vez mais rico? Para poder gerar o bem-estar do cidadão. Eu sei que isso parece uma utopia lascada, e no fim das contas eu acho que é isso mesmo, né? Mas é isso que deveria ser. Então esse comitê, ele promoveu, né, através dessas discussões, essas políticas, né, essa observação, esse olhar voltado, inclusive, para o sistema educacional de cada país. Então, são promovidos exames, né, que verificam como que estão essas áreas, né, cognitivas de ciência, leitura, matemática, essas coisas que são comuns a todos os países, e aí promoveu avaliações. Então, o Brasil ele participa, né, dessas políticas desde o ano 2000. Tá? Então, o Brasil ele é monitorado também nesse sentido. Em 2013, ele passou a ter esse status de participante pleno, quando ele passou a ingressar, então, o conselho diretivo. E isso permite, então, que o Brasil ele possa votar nessas discussões. Ou seja, que ele possa dizer para que rumo que deve ir a educação, certo? Então, é extremamente importante que isso aconteça. E às vezes eu fico pensando, parece que a gente está tentando unificar o mundo numa só linguagem. Né? Bom, mas até a gente chegar no nível da educação dos países desenvolvidos, acho que vai demorar um pouco, né? Enfim, essa foi a Organização para a Cooperação e para o Desenvolvimento Econômico. E aí nós temos o tão conhecido Fundo Monetário Internacional. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Então vamos lá. Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI. Quando eu era criança, esse FMI ele era tão falado, eu era criança lá na década de 80, tá? Ele era tão falado, ele era tão FMI, esse FMI ele é o terror do Brasil. Mas enfim, ele foi criado, né, esse Fundo Monetário Internacional, ele foi criado na Conferência de Bretton Woods em 1944. E ele tem esse objetivo de equilíbrio financeiro internacional. Equilíbrio financeiro internacional. Este é o principal objetivo do Fundo Monetário Internacional. Tá? Esse Fundo Monetário Internacional, ele tem esse intuito, então, de garantir
a estabilidade ao comércio internacional. De que forma? Através de apoio técnico. E esse apoio técnico ele pode ser treinamento, capacitação, tá? Enfim, essa é uma das formas, né, de promover essa estabilidade através desse apoio técnico, ou então através de ajuda financeira aos seus países membros. Ao todo, até agora, são 181 países, certo? Então, ele fornece o objetivo é promover essa estabilidade do comércio internacional, e ele promove esse auxílio técnico, esse apoio técnico, que é esse treinamento, essa capacitação e também essa ajuda financeira aos países membros. Isso são as duas principais ações. Mas o FMI, ele também tenta promover essa cooperação entre os mesmos. Então, em alguns pontos, ele funciona muitas vezes, em alguns momentos, ele funciona como mediador de determinados conflitos entre países. Né? Mas as duas principais funções é ajudar financeiramente e proporcionar capacitação, treinamento, apoio técnico para esses países. E aí o FMI ele foi muito conhecido, né? Ele foi bastante divulgado lá nos anos 90, né? Com a concessão de empréstimos, né, de dinheiro a países que se comprometiam a agir de acordo com as suas regras, vendendo a alma para o neoliberalismo, né? Ou seja, marcada pelas privatizações, marcada por essa doutrina de responsabilidade fiscal, mas principalmente pelas privatizações e por essa ampla abertura do mercado. Tá? Então, uma das principais atividades do FMI é esse ato de emprestar dinheiro aos países que necessitam de recursos, tá? Para saldar dívidas públicas ou então para equilibrar a balança comercial. Tá? Então, assim, praticamente todos os países da América Latina têm dívida com o FMI. Tá? Essa dívida ela vem sendo rolada, ela vem sendo renegociada, né, com pagamentos de juros assim desde sempre, tá? Porque na maioria das vezes esse dinheiro, né, se empresta mais dinheiro para saldar os juros do que a própria dívida. Então, temos dinheiro para te emprestar? Temos sim, querido, mas os juros são altíssimos. Né? Enfim, você está ali na pior, o que você vai fazer? Vai mais pegar um dinheiro emprestado mesmo. Né? E aí existe aquele negócio, tá? Por que eles implementam essa questão da responsabilidade fiscal? Porque senão um país simplesmente ele emprestaria dinheiro, eu vou aqui emprestar $1 bilhão. Certo? Certo. Depois eu passo aqui o mandato para outro entra, e eu simplesmente não tenho como ser responsabilizado por isso. Vai falar, não, senhor, o senhor vai fazer o compromisso de implementar essa questão de responsabilidade fiscal aí no seu país e vai se submeter também às nossas regras de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque daí o FMI ele vai vincular esse empréstimo não ao gestor dos recursos, mas o próprio país em si. É bem verdade que na área interna, na área nacional, até o próprio CPF desse mau gestor pode ser aí, né, como é que fala? Manchado, né? Pode sofrer aí uma depreciação, né? Caso ele não honre com essas questões da dívida. Tá? Então, como eu falei, praticamente todos os países da América Latina têm essa dívida, tem alguma dívida com o FMI. Obviamente que com o Brasil não seria diferente. Né? Lá, mais ou menos em 2005, né, a dívida externa brasileira ela representava mais do que a metade do PIB brasileiro, cerca de 51%, tá? Só que, obviamente, né, nem toda dívida externa brasileira era por conta de empréstimos com o FMI, mas, enfim, né, existia isso. E aí o Brasil ele fechou esses empréstimos, então, com outras entidades, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, e passou a emprestar só do FMI.
Sem contar, então, que existem aí, né, milhões, né, de títulos da dívida pública que estão rolando na tentativa de pagar essa dívida. Bom, é só precisa saber mais ou menos como é que funciona. Né? Então, a história da dívida pública brasileira, ela se iniciou há muitos anos, né, ainda quando o Brasil era colônia, e aí ele era colônia de Portugal, e ele teve que fazer empréstimos para poder saldar dívidas com Portugal. Ora, Portugal veio para o Brasil, extrativou tudo que achava que era necessário e o Brasil ainda ficou devendo. Né? Então, esse negócio que está intrínseco no brasileiro, né, de ser devedor, né, de sempre fazer um empréstimozinho, pegar um dinheiro emprestado para poder saldar a dívida, né? Isso aí tá no DNA brasileiro. É incrível isso. Bom, depois né, de instaurar dessa dívida né, com Portugal, foram sendo feitos empréstimos em cima de empréstimos para poder sanar essa dívida e para tentar alavancar a economia brasileira. Obviamente, nada deu certo. E lá, em 1982, quando em pleno regime militar, né, estourou simplesmente né, a dívida, essa crise financeira né, pelo qual o país passou. Ou seja, lembro, já falei várias vezes, que nessa época, inclusive, a inflação chegava a 30% ao mês. É uma coisa absurda. Então, durante 7 anos, a renda per capita brasileira, ela caiu sem parar. Sem parar. Nós éramos um país subdesenvolvido, vergonhosamente. Essa queda só aconteceu em 1992, só que até 1993, que na verdade foi em 1993, a inflação ela chegou a 2.700% ao ano. Era uma coisa absurda. E aí, quando começou o Plano Real, que passou de URV, unidade de valor, se não me engano, antes, né, que é o pré-real, ninguém acreditava que ia dar certo. O Brasil já tinha passado por vários planos econômicos e já tinha passado por várias trocas de moeda. E aí, quando começou essa URV, unidade real de valor, e aí, quando passou para real, ninguém acreditava que ela ia ter esse poder de compra, muito menos que ela ia chegar a 1 por 1 com o dólar. Né? Mas foi o que aconteceu. E já contei para vocês essa história, então, né, que eu comecei a minha faculdade em 94, exatamente. Eu lembro que eu pagava R$ 40 de mensalidade. E foram anos assim, sem mudar, sem o preço não mudar, R$ 40. Por isso que naquela época não existia fiéis, né, gente? Porque a moeda tinha um poder de compra, né? Então você não precisava vender o rim, né, para poder estudar. Mas enfim. E aí, então, onde é que eu tô? Tá. Esse problema com o FMI, ele começou, na verdade, durante o regime militar, quando lá em 73 aconteceu a crise do petróleo, que fez com que o Brasil, que já tinha uma dívida externa grande, fosse obrigado a fazer empréstimo, então, no FMI. Então, já que não tinha mais nenhuma outra saída para poder enfrentar essa crise da economia. Em 85, o FMI, isso aqui é só a título de curiosidade mesmo, tá? Ele suspendeu essa ajuda pelo descumprimento de metas, né? Ou seja, eu vou te emprestar, mas aí você vai ter que ir pagando e tem meta para isso, meta para aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí, então, ele retomou essas negociações em 1988, quando o Brasil fecha mais um acordo, então, de 1,4 bilhão de dólares, dos quais ele só recebeu 477 milhões, tá? E aí, em 87, então, o Brasil ele decretou uma moratória unilateral, ou seja, não vou pagar, né? E suspendeu o pagamento da dívida
e só voltou a negociá-lo em 94, e aí ele conseguiu, então, regularizar, né, esse crédito externo. Tá, enfim, né, existe essa dívida com o FMI, ela é muito menor agora, obviamente, porque em 2005 o Brasil ele quitou essa dívida com o FMI, essa grande, né, e ele pagou um valor muito menor do que era, né, mas enfim, fizeram aí, né, um acordo e conseguiram, então, finalmente pagar essa dívida, tá? Esse é o FMI, lindo, querido, conhecido de todos os brasileiros. Mas temos também o Banco Mundial. Tá querendo entrar? Temos também o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele financia projetos de longo prazo nos países que são membros do FMI, tá? Mais ou menos isso que ele faz. Então é como se fosse assim, como é que eu vou dizer? Bom, ele financia projetos de longo prazo dos países que são membros do FMI, sempre com esse pretexto de gerar esse desenvolvimento. Às vezes isso acontece, mas nem sempre. O entendimento é de que essas organizações não querem que os países pobres, né, ou que os países em desenvolvimento, ou que os países como é que fala? Emergentes permaneçam nesse status quo. Querem o quê? Que eles progridam cada vez mais. Porque né, quanto mais você puder consumir, mais você vai consumir. Ou seja, você sempre vai ficar devendo, né? Então, essa cultura da dívida, essa necessidade de ter que de estar devendo para alguém é algo que é implementado por essas organizações internacionais, tá? Então, ok, né? Banco Mundial, então, é algo assim, como se fosse a Santíssima Trindade. FMI, Banco Mundial e a OMC. Maravilhoso, né? Tá. Temos também o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que busca esse desenvolvimento social e econômico da América, né, com assistência capital, ou seja, com empréstimo, mais uma galera para emprestar dinheiro para a gente, mais uma galera para quem a gente vai ficar devendo, e também via empréstimo e via cooperação, tá? Então, esse é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí nós chegamos na OMC. Temos a OMC. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, nos anos de 1980 e 1990, ela adquiriu essa personalidade jurídica internacional. Tá? Ela tem essa personalidade jurídica internacional e ela tem competência para regular o mercado internacional de bens e serviços, certo? E aí ela conta hoje com mais de 140 países associados. Aí você pergunta, mas por que não são todos? Porque obviamente que eles não querem prestar dinheiro para todo mundo, né? Porque, né, obviamente eles não querem estar em todos os países, né? Nem sempre, e muitas vezes alguns países nem pedem, nem possibilitam, né, essa interferência assim tão expressiva. Mas enfim, isso é uma outra história. Tá, então a OMC tem essa personalidade jurídica internacional, a competência dela é para regular o comércio internacional de bens e serviços e tem hoje 140 países associados. E aí, nessas funções da OMC, se destaca o sistema de solução de controvérsias, que pode dar a autorização para retaliações, entende-se, inclusive embargos econômicos, diante daquilo que são as infrações ao livre comércio. Ou seja, essa organização vai dizer o que pode e o que não pode. Se for praticado aquilo que não pode, então existem as sanções, tudo aquilo que interfira
tudo aquilo que for prejudicial ao livre comércio, tá? Então, é um mecanismo internacional que foi fundado em 1995 e ele substitui o antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, tá? Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que tinha sido criado lá em 1947. O presidente da OMC atualmente é um brasileiro, se eu não me engano. O que significou para o Brasil, para países desenvolvidos, significou algo muito expressivo, né? Alguém desse grupo, né? Representante inserido nesse grupo, ser representante maior na OMC era algo muito expressivo. Bom, o principal objetivo, então, da OMC é promover essa liberalização do comércio mundial, diminuindo, mitigando, né, ou até extinguindo por completo as barreiras comerciais e alfandegárias. Para quê? Para facilitar esse vai e vem, essa troca econômica, né, no âmbito internacional. Certo? Isso aqui é a aplicação mais pura da prática da globalização. Certo? Isso aqui é globalização. E aí esses acordos que são promovidos, então, esses acordos eles envolvem o comércio de mercadorias, de serviços e de propriedades intelectuais. Ou seja, tudo. Tá? É interesse, né, da OMC que o Brasil seja cada Brasil não. Que o país seja cada vez mais que o mundo, seja cada vez mais sem fronteiras, principalmente para essa circulação. Circulação, não é nem a produção, é a circulação do comércio de mercadorias, serviços de propriedades intelectuais. A sede da OMC em Genebra, tá? Atualmente ela conta com 156 países membros. A Rússia, por exemplo, só entrou em 2012 em função da crise econômica, né, que teve por lá, nos anos da pós-Guerra Fria, dos impasses, então, que envolveram, né, que ainda envolve, né, a Rússia em aceitação de acordos bilaterais. Ou seja, a Rússia, né, socialista, muito fechada, não queria de jeito nenhum participar de um órgão que fosse promotor, né, do mercado liberal, né, obviamente, muito por conta dessa oposição, né, à sua política econômica e a sua política ideológica, certo? Bom, então uma das funções, né, desse organismo internacional da OMC é esse papel de administrar, de regular acordos internacionais, de promover essas negociações de forma cada vez mais em larga escala. Ela funciona muito ali como mediadora também desses conflitos. Além disso, ela fiscaliza, ela julga denúncias referentes a condutas erradas dos países no âmbito comercial e muitas vezes ela promove ações de cooperação mundial, tá? Então, muitas vezes essas cooperações de compra, venda, circulação de serviços ou então de compartilhamento de propriedade intelectual tem essa mediação da OMC. Desculpa. Apesar de muitas vezes essas decisões atenderem principalmente aos países desenvolvidos, né, ela tenta fazer uso, né, desse prestígio, né, e dessas prerrogativas que ela tem para poder regular esse comércio externo, tá? Então, a OMC ela é muito criticada, obviamente, né, porque ela falha principalmente no desenvolvimento, nessa promoção e não é nem proteção, mas é nesse olhar mais atento para os países menos desenvolvidos. Então, ela é muito criticada porque ela falha muitas vezes na promoção do desenvolvimento do comércio mundial e ela
ela coíbe de forma desigual algumas práticas de protecionismo em alguns países. Ou seja, alguns países acabam sendo mais privilegiados por outros, em detrimento a outros. Ela é sempre muito acusada, né, de beneficiar os países desenvolvidos, obviamente, né, de endossar as barreiras alfandegárias, principalmente desses países desenvolvidos, né, e aplicar, então, taxas que venham, então, a promover esses embargos econômicos. Ou seja, né, a lei mundial é quem tem mais dinheiro, o país que tem mais dinheiro manda mais, pode mais, exige e recebe mais. Né? O Brasil está aí tentando se estabelecer como um país, primeiro, de credibilidade. Obviamente que aquilo que é produzido no Brasil, como eu já falei no começo, tem uma qualidade quando se trata principalmente de agronegócio. O Brasil, de qualidade do agronegócio, o Brasil está em primeiro lugar. Só que falta, né, atender alguns critérios específicos, né, ainda mais nesse caso de agronegócio. Mas o Brasil, pelos recursos que ele tem, ele poderia ser um país super desenvolvido, super, e com um respaldo econômico, um respaldo político-econômico muito maior. Né? Ele já teve esse respaldo político-econômico maior em governos passados, poderia admitir. Né? Mas, enfim, teve. Agora ele está super desprestigiado. E eu não faço ideia por quê. Mas vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Perguntas, dúvidas, críticas, objeções? Professora, tá me ouvindo? Fala, tudo bem. Tá me ouvindo? Tô, meu querido, pode falar. Como que o FMI vê a questão do Brasil com dívida com o FMI e faz empréstimo aos outros países? Como é que é? Como que o Por FMI... exemplo, o Brasil tem uma dívida com o FMI e ele faz empréstimo e investe dinheiro em outros países. Como que o FMI vê isso aí? A questão se o Brasil tem uma dívida com ele. Rodiner, são muitos aspectos assim que tem que ser analisados. O FMI não necessariamente quer que uma dívida seja paga. Por quê? Porque ele ganha não é em cima, como todo banco, ele não ganha em cima daquilo que ele empresta, muitas vezes. Ou então, melhor dizendo, como todo bom agiota, né? Ele não ganha em cima daquilo que ele empresta, ele ganha em cima dos juros. Então, se ele está se o Brasil está emprestando dinheiro para outros países, está construindo porto, né? Em outros países, ou está fazendo grandes obras em outros países, não dá para dizer que ele rechaça esse tipo de conduta, entendeu? Porque o Brasil, ao não pagar a dívida, não necessariamente alega não temos dinheiro. Entende? Não tem como dizer que o Brasil não tem dinheiro. Óbvio que quando ele apresenta, né, os números econômicos, nenhum governo vai mostrar realmente que o Brasil é aquilo que ele é. Um país superavitário. Ele é. Ele só é, desde sempre, muito mal administrado. Então, não necessariamente ele não paga porque não tem dinheiro. Muitas vezes ele não paga porque não quer, mas ele faz ali uma barganha, entendeu? Olha, ele pode muito bem usar argumentos, a gente vai aqui investir nesse outro país, tá? Porque daí ele vai poder também se desenvolver cada vez mais, né? E desenvolvendo cada vez mais, ele pode fazer parte do FMI, e aí, assim, é interesse do FMI, né, comprar a alminha daquele país também. Então, não sei de alguma censura imposta pelo FMI nesse aspecto. Eu só tenho certeza que não necessariamente ele quer que uma dívida seja paga de um país
você já paga. Ele quer ficar cobrando, até porque ele ganha em cima de juros. Porque você conhece alguma postura, assim, ou você ouve falar de alguma postura do FMI com relação a essa situação? Não. Mas você entendeu essa minha lógica? O Brasil ele vai dizer, é ok, não temos dinheiro para pagar e não sei o que, blá blá blá, lógico, ele vai apresentar alguma justificativa, mas não necessariamente vai ser uma falta de dinheiro, tá? Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui, né, em algo recente para colocar aqui para vocês. Isso aqui é de quando? Esse aqui é desse ano ainda. A FMI prevê queda de 5,3% da economia brasileira neste ano. O que tem a ver com isso? O que o FMI tem a ver com isso? Se a gente vai crescer ou se a gente vai cair? O que vocês imaginam que isso seja? Por que isso é relevante? Vamos lá, você que está me ouvindo. Eu acho que em questão do crescimento de um país onde que ele, na verdade, é credor do FMI, é interessante para ele para ver quanto que é o de recurso que o FMI pode arrecadar durante aquele período. Creio que seja mais ou menos isso. Exatamente. É obviamente que eu quero que este país sou o FMI, quero que este país seja um eterno devedor, mas quero receber. Né? Então, o próprio FMI, ele vai indicando, né? Ele vai apontando, vocês vão crescer tanto, vocês vão reduzir tanto, e o ideal é que vocês permaneçam sempre buscando atingir as economias mais avançadas, se equiparar a elas, né, nas economias mais avançadas. Nossa, tô com uma tosse estranha. Então, ele vai sempre monitorar e mostrar que está monitorando, até porque os próprios dados do FMI são parâmetros de crescimento mundialmente aceitos, né? Isso serve, inclusive, para os países observar, peraí, Brasil, então, vai reduzir o crescimento em 5,3%. Por quê? Por conta do Covid, né? O comércio ele vai se retrair. Então, será que eu tenho uma empresa, vamos supor que eu sou um país da Europa, será que eu, como governo desse país da Europa, vamos colocar França, posso promover que alguma empresa minha vai se instalar lá para que eu possa oferecer produtos mais baratos, entrar competitivamente no mercado e, obviamente, que isso vai produzir relações internacionais comerciais entre os dois países e pode beneficiar, inclusive, ao próprio país da onde vem essa empresa, entendeu? Então, isso também é interessante para os governos de outros países monitorarem o crescimento. Ou então, ao inverso, olha, esse é um péssimo ano para se investir no Brasil. Por quê? Porque a economia vai estar retraída, porque eles não vão ter não vão dar conta de absorver o nosso produto, entende? Então, tudo isso esses dados, esses parâmetros, essas referências, são fornecidas pelo FMI. Porque ele vai dizer, olha, vai reduzir aqui, vai reduzir bens e serviços, especificamente esses daqui, mas vai aumentar aqui, especificamente esses bens, esses serviços, isso aqui que vai ser produzido, e vai retrair ou vai expandir por conta do capital externo, ou porque o agronegócio interno está muito bem. Então, os próprios países membros se recorrem a essas informações para que eles possam monitorar os seus próprios investimentos e as relações presentes e futuras, relações econômicas comerciais presentes e futuras. Então, o próprio FMI ele vai mostrando qual é o caminho, tá? E aí ele fala assim que para a América Latina e para o Caribe a queda era de 5,2% na economia. O Brasil ia ser 5,3%, certo? Ou
seja, ele ia cair ainda mais do que os outros países da América Latina, que o Caribe. E aí ele colocou que a própria economia mundial ela ia apresentar uma queda de 3%, ou seja, a economia mundial ia cair 3%, mas o Brasil não. O Brasil ia cair 5,3%, ainda mais do que era a projeção para o próprio mundo, né? E aí ia cair 3%, mas no próximo ano iria crescer 5,8%, ou seja, o mundo vai crescer só 2,8%, né? Se a minha conta não estiver muito errada. E aí, então, em janeiro, o FMI fez essa previsão de que essa economia mundial ela cresceria 3,3%, né? Só que, né, por conta do Covid, então, bagunçou um pouco as contas aí, né? Porque eu não sei se traz consolo, né? Mas pelo menos a gente consegue né? Não traz consolo, obviamente, mas todo o mundo esteve com a sua economia afetada né, pela Covid. Certo? E aí ele destacou, então, que políticas eficazes, econômicas, né, de desenvolvimento são necessárias para que esses índices de subdesenvolvimento, na verdade, né, de retração, não fossem ainda maiores. Né? E uma dessas medidas seria justamente controlar a curva, né, de crescimento do Covid. Então, a gente consegue ver que a gente consegue observar com isso que os países que terão mais dificuldade em retardar essa crise, essa curva, perdão, de crescimento do Covid, são aqueles que vão ter uma crise econômica ainda mais acentuada. Certo? Então, a economia tem tudo a ver, né, com o Covid? Tem tudo a ver. Né? Mas o próprio FMI constatou que o bloqueio do avanço dessa curva de crescimento era a melhor medida de se evitar uma crise econômica ainda maior. Tá? Bom, mas vamos lá, então. Vamos falar a respeito também de blocos econômicos. O que são esses blocos econômicos? Né? Esses blocos econômicos, eles têm tudo a ver com essa integração econômica. Essa integração, principalmente entre os países mais próximos. Existem vários blocos econômicos, né, no mundo, mas existem, obviamente, para nós, pelo menos mais conhecidos, Mercosul e a Comunidade Europeia, né? Conhecida como União Europeia. Tá. Esses blocos, eles podem apresentar estágios diferentes de integração. Eles podem começar apenas como uma área de livre comércio, né? Ou seja, essa área de livre comércio sem tarifas, sem impostos, ou com políticas mais flexíveis, que podem evoluir, então, para uma união aduaneira, que daí existem, nessas uniões aduaneiras, existem regras comuns para o mercado internacional entre esses países, tá? E podem chegar, então, a ter um mercado comum, onde há compartilhamento desses fatores de produção. Teoricamente, o Mercosul é assim, teoricamente, né, a União Europeia também é assim. No caso de aprofundamento, então, dessas relações, pode ser criada uma união econômica e monetária, seguida de uma união política. O que a gente vê que existe de diferente, existem muitas diferenças entre a União Europeia e o Mercosul. Mas ali na União Europeia, né, eles já estavam nessa questão de uma única moeda, né, para unificar, para dar um só, estabelecendo uma só, como é que fala? Uma só linguagem, né, de comércio. E aí a gente volta para a história do Brexit, então, que aconteceu no começo desse ano. Já era uma tragédia anunciada esse ano mesmo, né?
aonde o Reino Unido saiu, então, da União Europeia, dizendo que não era viável, alegando principalmente que não era viável ficar mantendo migrantes às custas do povo britânico. E aí eles resolveram, então, sair da comunidade europeia. Mas a moeda já não era a mesma. Agora está uma dúvida muito grande a respeito de como que vai ser. O Reino Unido, obviamente, não é autossuficiente, então eles ainda estão em regras de transição. Se eu não me engano, vão durar 2 ou 3 anos, eu não sei quanto tempo, de verdade, não sei, não vou nem chutar, mas acho que é isso. Para ver como que o próprio Reino Unido vai se adaptar, porque eles não produzem hortaliças, frutas, verduras, legumes, carne, enfim, nada. Muito de exportação, que era consumido de exportação, e muito dos próprios países ali da própria comunidade europeia. Né? E agora já não vão mais compartilhar disso. Bom, o Brasil ele é membro do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Temos até um passaporte, né, do Mercosul, que não tem valor nenhum no exterior, viu? Zero. Aliás, ele é bem discriminado. Esse Mercosul, ele tem esse objetivo de integrar e de desenvolver os povos da América Latina, certo? Então, se trata de uma união aduaneira. Uma união aduaneira com livre circulação de bens e de serviços, tá? Existe uma tarifa externa comum e existe uma política comum com terceiros e posições, e eles se posicionam de uma forma coordenada nos fóruns econômicos. Tipo assim, o Brasil levanta a mão nos fóruns e fala assim, eu penso assim, aí o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, tudo vai dizendo, eu também penso assim, entendeu? Posicionamento coordenado. O que é o entendimento? O entendimento é que se isso tudo for feito de forma ordenada, este pequeno bloco, tá, que é o Mercosul, ele vai proporcionar um desenvolvimento muito maior dos seus componentes, certo? É tipo a união faz a força. Na sua melhor aplicação, a união faz a força. Tá? Então, o Mercosul ele começou em 26 de março de 1991, né, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Uma coisa aqui. Mercosul. Né? O que o Mercosul influencia na vida do cidadão? É uma boa pergunta. Né? Ou seja, na vida do cidadão, existe um acordo sobre documentos e viagens. Tá? O cidadão dos Estados partes e dos Estados associados do Mercosul, eles não precisam de passaporte ou de visto para circular pela região. Mentira! Mentira, tá? Basta carteira de identidade nacional ou documento considerado válido, que tenha menos de 10 anos. Se você quiser ir para Assunção, ou você vai com seu passaporte e consegue o permisso, ou você, você tem que levar um documento, um documento de identidade, o RG com menos de 10 anos, tá? Mas, enfim, existe um trânsito mais facilitado de um país ou outro. Existe um acordo multilateral de seguridade social. Esse acordo é o que permite, então, que esses trabalhadores migrantes e que as suas famílias tenham acesso a benefícios da seguridade social quando eles estiverem fora do seu país, certo? Por exemplo, existe essa possibilidade dos cidadãos, então, dos estados que são partes do Mercosul, tenham trabalhado em outro país, membro, e contabilizado o tempo de serviço para fins de aposentadoria, de invalidez ou de morte. Enfim, se um paraguaio devidamente regularizado estiver em solo brasileiro, ele pode ter acesso aos benefícios da Previdência Social por conta desse acordo do Mercosul. Tá? Existe também a possibilidade de integração educacional.
Ou seja, o Mercosul ele possibilita protocolos para integração da educação, tá? Ou seja, pessoas que fazem medicina lá na Bolívia, que fazem no Paraguai, né, que fazem fora, né? Eles podem ser Bolívia não, tá? Bolívia não. Paraguai. Esses diplomas podem ser revalidados, ou seja, eles podem, por exemplo, mestrado, tem um mestrado maravilhoso, lá na Universidade de Buenos Aires, na UBA, exatamente. A possibilidade de eu fazer um mestrado fora e revalidar aqui no Brasil, a possibilidade de eu fazer uma graduação fora e revalidar aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, sim, há essa possibilidade. Por quê? Por conta dessa parceria que existe do Mercosul, certo? Então, esses acordos, vocês percebem que eles não atendem, esses blocos, eles não atendem apenas a comércio, diretamente falando, tá? Bom, então hoje os estados partes do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Venezuela, inclusive, foi ameaçada de ser extirpada, e ainda está sob ameaça de ser extirpada da comunidade, né, do Mercosul. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Tá? Então, esses estados partes, eles são signatários desse Tratado de Assunção. Tá? Tratado de Assunção. E aí, na verdade, os que firmaram esse tratado é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O restante, eles são... não é como membros secundários, mas tipo parceiros, tá? Parceiros, nesse sentido. Se a gente for falar do Mercosul, tem tanta coisa. Bom, falando então um pouco do Mercosul, da União Europeia também, né? A União Europeia teve esse processo de integração iniciado em 1957. Ele está agora ele está sem a participação do Reino Unido, né? Porque o Brexit aconteceu lá no começo do ano, tá? Até então, a União Europeia ela é uma zona de livre comércio com ampla circulação de bens, capitais e pessoas, inclusive trabalhadores, e existe esse incentivo à livre concorrência, tá? Esses são os dois principais blocos, né, que nos interessam, mas existem muitos outros. Tudo bem até aqui? Sim, tudo certo. Então, vamos falar, para terminar, infrações ao livre comércio. O que são essas infrações ao livre comércio? Bom, existem várias, né? Existem, por exemplo, barreiras comerciais. Ou seja, o que são essas barreiras comerciais? Nesses relacionamentos que acontecem, então, entre os países, um pode ter um produto mais competitivo que o outro, certo? Então, os países menos competitivos, eles podem impor barreiras em nome de segurança nacional, do emprego, do desenvolvimento, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento industrial, para resguardar os seus produtores nacionais e proteger esses bens importados. Tá? Então, essas barreiras comerciais, elas são muito mais reações desses países que possuem um produto menos competitivo, certo? Olha, seu produto, então, teoricamente, é melhor que o meu, então vai entrar aqui. É isso, tá? E aí a gente vai consumir só o que é produzido aqui. E são barreiras comerciais. Essas barreiras comerciais, elas são qualquer medida ou prática pública, tá?
pública ou privada, que restrinja o acesso de produtos, de serviços ou de investimentos estrangeiros no mercado. Tá? Então, são qualquer medida, prática, pública ou privada, que restrinja o acesso de produtos, serviços ou investimentos estrangeiros em um mercado. Certo? Elas podem ter formas diferentes, elas podem ser aplicadas em várias etapas, elas podem ser assim, de diversas ordens. Eu me lembro, foi aqui em 2002, não me lembro o ano certo, mas que os produtores de arroz cobravam muito, né, do governo federal, que fossem impostas barreiras comerciais para compra de arroz argentino. O arroz argentino estava se destacando no mercado, alguma coisa assim. E, na verdade, a cobrança era para que o governo deixasse de comprar o arroz argentino. Por que ele fazia isso? Para atender alguma demanda ou alguma promessa econômica, né? Mas ele comprava o arroz argentino e não comprava o arroz brasileiro. Então teve uma pressão muito grande. Eu lembro que na época eu morava no Mato Grosso, onde tem muito produtor de arroz, e aí existia essa pressão muito grande para que esse produto brasileiro fosse valorizado, porque o Brasil, o governo brasileiro, ele comprava o arroz para enfraquecer o próprio produto brasileiro, para baixar o valor do próprio produto brasileiro. Mas isso é só uma lembrança minha aqui. Então, essas barreiras, elas podem ser impostas de várias formas. Elas podem ser impostas ou de forma particular ou de forma privada, através, então, das políticas governamentais. E podem ser aplicadas no processo de compra e de venda internacional com rigores excessivos, né, ou com impostos excessivos na saída do país em que o bem foi produzido ou na entrada do mercado-alvo. Ou seja, para que esse país menos competitivo possa se estabelecer melhor no mercado, então o que pode acontecer? Pode haver um rigor maior, tanto nos impostos de importação ou de exportação. Tá? Então, podem ser estabelecidos esses requisitos excessivos, né, cobrados na saída do país em que esse bem foi produzido, tá? Ou seja, vamos facilitar a nossa exportação, vamos facilitar adoidado, vamos assim, né, vamos vender que a gente precisa ganhar o mercado, né? Ou então ele pode estabelecer ainda, como é que fala? Impostos ainda maiores para que produtos semelhantes sejam coibidos de entrar no país. Bem esse exemplo da Argentina e do Brasil com o arroz, certo? Se o governo brasileiro quisesse, na época, prestigiar ainda mais o produto brasileiro, ele teria que fazer o quê? Ele teria que facilitar a exportação desses produtos, né, desse arroz, e ele teria que ele teria que aumentar significativamente a importação desse arroz argentino. Então é isso é uma barreira comercial, certo? É quando existe muitas vezes esses embargos, né, por conta é quase um boicote, tá? É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos igual os Estados Unidos, quando no primeiro ano do governo Trump, ele deu incentivos fiscais para outros países investir dentro do país deles, mas, porém, a mão de obra e a matéria-prima era exigência de ser tudo interno do país, para fortalecer a economia e a mão de obra de dentro dos Estados Unidos. Foi mais ou menos essa estratégia que a senhora está falando que o governo Trump fez nos Estados Unidos.
facilitou o crédito para outros investimentos, porém com a exigência da barreira de ser os investimentos externos, porém a mão de obra e a matéria-prima seria interna do país, no caso dos Estados Unidos. Mas isso, eu pelo menos não vejo isso assim como algo prejudicial, né, a algum país, né? Isso pode ser parte de uma política econômica, né, de uma política de desenvolvimento, né? Mas, por exemplo, assim, vamos dizer que o Brasil, por conta de um poderio econômico maior, dissesse que a Argentina, né, e o Uruguai não iam comprar mais nada do Paraguai. Que você compra tudo que quisesse do Brasil, uma coisa assim, entendeu? No sentido de enfraquecer esse determinado país. Isso é uma prática que envolve quase uma ilegalidade, entendeu? É quase uma arbitrariedade. São restrições assim muito duras, né? São restrições assim. Mas o raciocínio não está errado, não. Tá? O raciocínio é mais ou menos isso mesmo. Porque, obviamente, é sempre com o objetivo de me beneficiar, de atender aquilo que eu acho que é o certo. Tá? Então, podem ser aplicadas para isso, né, tarifas e cotas extremas, né, que fazem parte dessas barreiras comerciais. Né? Enquanto as tarifas elas agregam esses impostos seletivos, né, ao custo do produto e aí tornam ele menos competitivo, as cotas elas fixam a quantidade máxima de produtos que podem ser importados. E quase mais ou menos o que acontece aqui com o Brasil e com... tipo, sabe, a gente tem cota, né, para comprar no Paraguai, né? E dentro dessa cota ainda existe cota de bebida e alguma coisa, tem produtos que não podem ser comprados e tudo. Aquilo muito piorado, entendeu? Tipo assim, vamos supor que o dólar tivesse super equiparado ao real. Aí você fizesse assim, o Brasil fizesse uma determinação, não, que só pode comprar 50 dólares no Paraguai, entendeu? Sendo que o Paraguai, uma das principais atividades econômicas dele é de comércio de importados, entendeu? É mais ou menos isso. Né? Inclusive teve, né, tinha uma discussão muito grande nessa época em que o real começou estabelecido, porque o comércio de Ponta Porã, não sei se tem alguém na região que lembra disso, mas o comércio de Ponta Porã ele acabou ficando bastante defasado. Por quê? Porque as pessoas preferiam comprar importados no Paraguai, certo? Era muito mais... Não sei se era muito de qualidade maior, mas enfim, né, o pessoal ia comprar no Paraguai. Né, comprava de tudo, comprava não só equipamentos eletrônicos, essas coisas assim, mas comprava roupa, porque tudo era muito mais barato no Paraguai, entende? Então era como se simplesmente assim houvesse uma proibição, né, de que se comprasse qualquer coisa no Paraguai. Tá? Então, ou se houvesse um taxamento, uma tarifação, melhor dizendo, muito alta. Quer comprar? Beleza. Mas aqui 50% em cima do valor do produto. Uma coisa assim, entendeu? Então, isso são práticas que acontecem, que não são proibidas, mas que o rigor delas, né? Ou seja, que os excessos delas são proibidos. Tá? Você não pode enfraquecer a economia de um país à míngua até que ela peça, pelo amor de Deus, ajuda a você e que peça para voltar a ter uma economia. A não ser que seja os Estados Unidos com Cuba. Aí pode. Fui irônica. Tá? Então, ok. Então, vocês entenderam, né? As tarifas, elas agregam impostos ao custo
do produto, aumentam o custo do produto, e as cotas, elas determinam uma quantidade máxima de produtos que podem ser importados, tá? Não é errado, só não pode inviabilizar a economia do outro país, tá? Então, essas restrições a essas exportações também são barreiras, tá? Um país, ele pode incentivar, ao mesmo tempo em que ele pode promover a competitividade dos seus produtos utilizando desses mecanismos, ele pode também contribuir, ajudar a reduzir as suas exportações de maneira voluntária, tá? Então, essas práticas, elas servem para regular um mercado em determinado momento. Elas não podem ser abusivas, tá? Então, algumas são permitidas como regras de comércio e outras não. O problema é que muitas vezes os países, eles camuflam muito bem, né, as suas barreiras, né, e eles usam assim todo tipo de justificativa que pareça ser legal, quando muitas vezes não são, né? Se você for avaliar aí, não tem como dizer que não é legal essa tarifação dos produtos importados, né, do Paraguai, isso que a gente tem que pagar quando a gente passa, né, compra alguma coisa de valor significativo, de lá para cá, nem sei quanto tá a cota agora, tá 400 ou tá 300? Acho que tá 500, né? Acho que é 500. Não, isso não é proibido, né? Muitas vezes é até necessário, não pode haver um arroxo, né, em cima disso. É isso que não pode haver, tá? Então, essas barreiras tarifárias, elas podem ser de duas formas. Perdão. Essas barreiras, elas podem ser de duas formas. Elas podem ser tarifárias, tá? Quando esses impostos ou essas cotas, elas restringem ou elas distorcem o comércio, tá? Quando elas restringem ou elas distorcem o comércio, e aí entra em cena impostos de importação e exportação. Pode haver, então, a aplicação de cotas, que daí as cotas, como eu já disse, são um outro tipo. As cotas, elas são quando o país limita a quantidade de mercadoria que pode sair ou então que pode entrar no país com uma alíquota menor. Aí eu lembro, né, eu era adolescente, estava no segundo ano de faculdade, primeiro, tinha 18 anos, estava no segundo ano. Quando o Plano Real estava bombando, né? Gente, eu não sei o que acontecia, sei bem o que acontecia. Nossa, o que dava, não tinha essa restrição de trazer as cotas, a cota de bebida alcoólica não era muito rigorosa, ou era também, não lembro. Mas o que a gente trazia de amarula, a gente não, as pessoas, né? Porque eu não trazia, não. Amarula e ouro fino, pessoas. Nem bebia, tinha 18 anos. Quem é que bebe com 18 anos, gente? Conta pra mim. Ninguém. Acha. Tá, onde que eu parei? Tá, então as cotas, elas são essa limitação, essa imposição do limite de produtos entrarem ou saírem, tá? Funciona assim, o país ele limita a quantidade de mercadoria que pode entrar ou sair com uma alíquota menor. Se extrapolar o limite, os produtos importados ou exportados passam a pagar uma alíquota maior. Tá? Essas são as... Existem também essas barreiras não tarifárias. E essas são mais difíceis de detectar. Justamente porque elas são imposições muito mais densas e muito mais complexas. Por exemplo, as restrições quantitativas de importação ou exportação. Vou explicar.
mandar você pro homem do saco, viu? Bom, então, diferentemente das cotas, elas geralmente limitam o comércio, né, estabelecendo um volume total do que pode ser comercializado. Quando essa marca é batida, ou seja, quando já ultrapassou, né, essa não é nenhuma meta, né, uma tolerância, acabou o comércio, acabou, tá? Então, os subsídios, né, as contribuições financeiras que o Estado oferece a essas empresas, né, elas podem ser simplesmente barreiras não tarifárias, ou seja, o Estado ele pode incentivar ou coibir ou mitigar, né, a produção de determinados produtos. Tá? Então, isso acontece, né, se essa ajudinha, né, impulsiona a competitividade de quem recebe em detrimento da concorrência estrangeira. Ou seja, tudo bem, vamos deixar entrar determinado produto aqui no Brasil. Mas quando a gente vir que está entrando muito, aí a gente aumenta o imposto de importação. É mais ou menos isso. Entendido? Só que por que isso é difícil de estabelecer? Porque como que a população, né, como é que o mercado vai saber quando é que entrou muito, né? Como que isso não é perceptível? Isso não é capaz de ser verificado, né? Então existe toda, né, uma monitoração da procedência desses produtos, certo? Quem é da Polícia Rodoviária Federal pode dizer isso melhor, né? Mas vamos lá. Então essas são as barreiras não tarifárias, certo? É quando há essa oscilação, né, das tarifas, dos impostos, por conta de um produto que já entrou de mais ou de menos, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Isso é diferente das cotas. As cotas dizem, olha, você pode trazer tanto. Isso aqui não. Isso aqui estamos vendo que está entrando muito. Isso aqui vai interferir no nosso comércio interno e vai desvalorizar o nosso produto. Então, corta. Ou então, incentiva ainda mais a produção do produto similar interno através de incentivos, né, de subsídios, de contribuições financeiras às indústrias específicas produtoras deste produto. Entendido? É assim que funciona, tá? Tá. Temos também condutas competitivas desleais que ocorrem para obtenção de vantagens ilícitas do mercado internacional, principalmente na forma de dumping e de subsídios. Dumping é a venda de produtos abaixo do preço de custo e até mesmo do valor cobrado no mercado interno, com o objetivo de ganhar mercado e prejudicar concorrentes. Ou seja, quero aumentar a competitividade do meu produto, coloco o preço do produto, o preço final do produto, muito abaixo ao preço de custo, certo? Ou, né, muito abaixo do preço cobrado no mercado interno e, inclusive, do preço de custo, certo? Isso aí aumenta, obviamente, a competitividade do meu produto, mas prejudica grandemente o meu concorrente. E aí está o problema. E aí existem os subsídios, que também são tarifas compensatórias. Esses subsídios, eles são medidas de proteção aos produtores locais. Ou seja, esses produtores locais, eles recebem esses incentivos para poder produzir mais e para aumentar a sua competitividade, tá? Geralmente, o próprio governo passa a arcar com a maioria dos custos, né, dos gastos com a produção. Certo?
nós temos as medidas de salvaguarda. Não sei porque é tão difícil dizer essa palavra, salvaguarda. Medidas de salvaguarda, que são reguladas pelo decreto 1448 de 1995, que permite a aplicação dessas medidas caso haja aumento nas importações de um determinado produto que passe a ameaçar a produção nacional de similares ou de concorrentes diretos. Ou seja, vou repetir, essas medidas permitem a aplicação, elas são aplicáveis, na verdade, caso aconteça um aumento nas importações de determinado produto que passe a ameaçar a produção nacional de similares ou concorrentes diretos. Tá? Ou seja, essas medidas são o único instrumento de defesa comercial que estão baseadas em práticas, estão baseadas não em práticas desleais do comércio, mas em práticas capazes de gerar fala aquela coisa que acontece numa hora, um repentino desarranjo na dinâmica industrial dos países importadores. Tá? Por quê? Porque dessa forma, essas medidas, elas são um instrumento legal responsável por frear a utilização dos acordos de restrição voluntárias às exportações. Tá? Como que eu vou explicar isso? Bom, a utilização dessas medidas, né, ela está muito atrelada, né, essa abertura econômica da China. China, então, descobriu que era um país socialista, mas que tinha que entrar com tudo, né, no mercado, certo? Então, os países importadores, né, preocupados com essa alta competitividade da China, eles se valem dessas medidas de salvaguarda para permitir que as suas indústrias se ajustem à nova dinâmica dessas trocas comerciais. Ou seja, para serem competitivos. Tá? Então, é importante analisar a dinâmica desse instrumento. Né? Na verdade, essas medidas elas são instrumentos de defesa comercial. Elas refletem diretamente o ideal da Organização do Comércio, que é promover a liberalização do comércio internacional e eliminar as distorções e restrições entre os seus países membros. Ou seja, os produtos produzidos pela China são altamente competitivos. A tecnologia deles não necessariamente é a melhor, mas enfim, né, são produzidos com baixo custo, como eu já falei, né, muitas vezes a troco de trabalho escravo ou semi-análogo à escravidão, e aí é muito comum, é muito plausível, então, que os produtos sejam assim, sejam muito competitivos, né, produzidos com um custo muito baixo. Né? Então, o que tem que acontecer para que essas medidas sejam aplicadas? Elas são incentivos, né? Elas são, muitas vezes, medidas de incentivo, medidas de retaliação. Os países, eles têm que comprovar que os países importadores, né? Eles têm que comprovar que eles foram gravemente prejudicados e que as suas indústrias vão ter que negociar concessões, né? Vão ter que se virar para tornar os produtos deles. Voltei. Tá? Então, os países têm que comprovar, né, que existem esses graves prejuízos. Na verdade, essas medidas, elas são assim, até elas nem são tão usadas. O governo se vale de outras medidas, né, para que ele possa, né,
incentivar a competitividade. Mas aí no caso, então, né, no caso brasileiro, durante o período que existia altas barreiras tarifárias, pouco uso dessas medidas se explica em razão das próprias tarifas exercerem o papel de protetor das indústrias nacionais. Ou seja, essas indústrias nacionais, elas eram protegidas com, o seu produto vai ser taxado muito pouco se ele for exportado, entendeu? Então, muitas vezes, você provar, a China está me prejudicando. É muito mais trabalhoso, né, às vezes, do que o próprio governo se valer de medidas que são ainda muito mais produtivas, como incentivar a produção interna do mesmo produto, com um custo mais barato, com um custo mais baixo, tá? Então, não existe, assim, muita efetividade no uso dessas medidas, tá? O que é o objetivo principal? O objetivo principal dessa aula, inclusive, é que tenha ficado claro de que tudo que acontece, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, está interligado. Tá? O que acontece no mercado interno brasileiro, ele é diretamente, ele impacta diretamente nos seus parceiros comerciais. Como, né, a gente viu, ele faz parte do bloco do Mercosul, ele impacta no Mercosul. Ele vai impactar tudo que acontece aqui vai impactar nas relações comerciais com a Europa, nas relações comerciais com os Estados Unidos, nas relações comerciais com a China. Né? Todos esses países também estão interligados, ainda que não tenham grandes laços econômicos, né, comerciais e econômicos, mas esses países estão todos interligados. Então, eu quis, espero que tenha ficado claro, mostrar isso para vocês, falar um pouco desses órgãos reguladores desse mercado internacional e também mostrar como que essa interligação está completamente fluindo. Essa mão invisível do mercado, ela já não é mais tão invisível assim. Né? Quando Adam Smith disse isso, obviamente existia pouquíssima comunicação ou uma comunicação rápida, né, pouco efetiva entre os estados. Agora, essa mão já não é mais tão invisível. Né? Essa mão ela pode ser percebida através dessas regras econômicas, através dessa atuação dos órgãos internacionais que regulamentam essas relações. Entendido, pessoal? Perguntas, dúvidas, comentários, colocações? Ninguém? Não? Bom, se não temos perguntas, por hoje é só. Assim que conseguir baixar esse vídeo, eu vou postar, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora. Tudo bem, professora. Tudo certo, aí não vai ter atividade nenhuma também, né, para fazer, só aula mesmo. Bem lembrado. Vai ser sim. Agora. Vocês têm 30 minutos para mandar no meu e-mail. Putz. Só estou procurando. Explique qual a importância dos órgãos internacionais reguladores das relações comerciais. Ponto. Fale especificamente dos objetivos da Organização Mundial do
comércio. Bom, questão 2. Eita. Professora, a senhora pode repetir o começo da questão? Explica qual a importância dos órgãos internacionais, porque a minha internet está travando. Tá. O que você colocou? Fale da importância dos órgãos internacionais. Alguém repete a questão para A Carol? questão, Porque eu ditei, eu não lembro. explique qual a importância dos órgãos internacionais reguladores das relações comerciais. Conseguiu pegar? Entendeu, Carol? Das relações? Comerciais. Ah, sim. Valeu. Essa é a questão 1. E a 2? Ai, desculpa, estava respondendo para minha mãe. Mãe é mãe, né? A senhora vai mandar as questões em algum lugar depois, professora? O quê? A senhora vai mandar essas questões em algum lugar depois? Não, é aqui mesmo. É aula, gente. É aula. Faz de conta que vocês estão dentro da sala de aula. Tá? Então, o prof está ditando. É isso. Questão 2. Explique o que são tarifas e cotas e qual o objetivo de cada uma nas relações comerciais internacionais. Pegou, Carol? Sim. Repete aí, então, o que eu falei. Explique o que são tarifas e cotas. E qual o objetivo de cada uma nas relações comerciais internacionais. Beleza. Valendo. É até que Então, hora que é para agora entregar, professor? Ah, filha, para entregar você tem meia hora. Já sabem, tem que mandar no meu e-mail profdanielamenin@gmail.com. Aí vocês vão colocar no título. Tudo padronizado, né? Relações econômicas internacionais / direito econômico e o seu nome. Repete aí, por favor. Vocês vão colocar no título do e-mail Relações Econômicas Internacionais / direito econômico e o seu nomezinho lindo. Professora, considerando que agora é 9h05, então é até 9h35. Isso? Isso, minha flor. Só 40, né? Não, porque até a senhora fechou. Valendo. Um beijo, Tá. queridos. Beijo.